Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, uma nova série de exposições no livro de Tiago. Essa série terá por nome Sabedoria para a Vida Toda. E nós vamos ver nos próximos domingos, no decorrer da passagem por essa carta, como que Tiago nos ensina a vivermos de maneira sábia, pela palavra de Deus, todas as áreas da nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, ilumine o nosso entendimento diante da Tua palavra, faça com que essas letras saltem aos nossos olhos, para que nós possamos compreender a Tua verdade e a aplicação dela para a nossa vida prática. Que o Senhor não permita que nós saiamos daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos, mas fale conosco, para que possamos sair mais maduros, inteiros e santos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. O nome da nossa série será Sabedoria para a Vida Toda. E como primeiro sermão dessa série, como primeira mensagem nesses 4 primeiros versículos da carta, nós vamos observar a sabedoria para dar as ações. Sabedoria para enfrentar as provações. Ao abrirmos Peraí. Som. Melhor. Ao abrirmos a carta de Tiago, nós nos deparamos com um texto não comum àquilo que nós estamos acostumados como carta. A carta de Tiago, ela tem um gênero literário específico, a qual nós podemos chamar de gênero sapiencial. Porque você vai perceber durante a nossa exposição na carta de Tiago, que não dá para ler Tiago da mesma maneira como nós lemos as cartas de Paulo. Por mais que seja carta como a de Romanos, por mais que seja carta como a de Coríntios, a carta de Tiago, ela tem um gênero literário diferente. E quando nós percorrermos por esse texto de um gênero literário diferente, nós vamos perceber que o objetivo de Tiago, ao escrever essa carta para nós, ou para a igreja no geral, é um objetivo de nos instruir, não simplesmente para uma correção direta, para um problema específico, algo que precisa ser tratado naquela igreja local, como Paulo fazia, mas numa espécie de gênero que pode ser aplicado a todos os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas. Para a gente começar o entendimento dessa carta, nós precisamos de algumas informações básicas do contexto da carta para nós situarmos nessa situação. A primeira informação que o texto já nos oferece
é um nome. Você pode olhar o seu versículo de número 1, a primeira palavra da carta de Tiago é justamente o nome do autor, Tiago. O nome que dá origem à carta, o nome que leva o nome do seu autor, o responsável por redigir aquela carta. E o versículo 1 já nos adianta não só o nome, mas também a primeira frase, como ele quer ser conhecido, como ele saúda aqueles que irão receber essa carta por escrito. Ele vai dizer assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Logo de cara, o texto já nos fornece a informação do remetente e dos destinatários. O remetente é aquele que envia a carta, é o autor, e ele se identifica como Tiago. E a pergunta que fica para nós diante dessa primeira palavra da carta é: que Tiago é esse? Será que é o Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, um dos 12 apóstolos de Cristo? Ou será que é Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12 apóstolos de Cristo? Será que é o Tiago, irmão de Jesus? Será que é o Tiago, pai de Judas, o que não é o Iscariotes? Ou será o Tiago menor? Será que é o Tiago maior? E você, nesse exato momento, deve se estar perguntando: existe esse tanto de Tiago na Bíblia? Existe. A tradição cristã mais antiga e muitos pesquisadores recentes identificam esse Tiago aqui, o autor da carta, como o irmão de Jesus, o principal líder da igreja de Jerusalém naquela época. E é muito interessante como esse Tiago, o irmão de Jesus, se apresenta na primeira frase dessa carta. Ele não se apresenta rogando para si autoridade como quem tem parte sanguínea. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago está mostrando para nós que a sua autoridade como autor da carta não se baseia pelo seu vínculo familiar com Jesus, mas ele se apresenta com linguagem de submissão, dizendo que ele é servo de Deus e servo do Senhor Jesus. E é por isso que essa carta, ela é um manual de sabedoria para a vida toda, porque ela já começa a nos ensinar logo na primeira frase da carta. Tiago está nos ensinando aqui na sua apresentação, está nos ensinando que a verdadeira autoridade não nasce de uma tentativa de impressionar a igreja. Ele não roga um título para si como que se fosse mais próximo de Jesus, porque fosse irmão de Jesus, e por direito familiar ele fosse uma autoridade na igreja. Nada disso. Tiago começa a sua carta com palavras de submissão, mostrando que a autoridade nasce da rendição. Tiago está querendo mostrar que ele tem autoridade por causa da sua servidão. Ele é irmão do nosso Senhor, ele é irmão terreno de Jesus Cristo, mas antes de ser irmão de Jesus, ele é servo como todos nós. Ele se coloca no mesmo lugar, ele pisa no mesmo chão, porque a autoridade não deve partir de um lugar de cima, aonde alguém manda e os outros obedecem, mas a autoridade deve partir de um lugar aonde todos estão na mesma posição. Depois de se apresentar como Tiago e como servo do Senhor, não rogando autoridades para além do que lhe é devida, ele vai dizer assim: as 12 tribos dispersas entre as nações. Aqui ele vai revelar para nós o destinatário, para quem essa carta foi escrita. E aqui, quando ele diz as 12 tribos, ele não está remetendo às tribos de Israel do Antigo Testamento. Não é um autor do Novo Testamento escrevendo para o Antigo Testamento, nada disso. Até porque as 12 tribos nem existem mais depois do exílio. Quando Tiago está se referindo às 12 tribos aqui, ele está se referindo ao verdadeiro Israel de Deus, composto tanto por judeus como por gentios em Cristo Jesus. Quando ele vai dizer que essas 12 tribos estão dispersas entre as nações, ele está escrevendo a um povo forasteiro, a um povo peregrino, a um povo que não está vinculado a Jerusalém, a um povo sem terra. É claro que historicamente isso aqui se refere ao período da diáspora judaica
em que muitos cristãos e judeus tiveram que fugir de Jerusalém por causa da perseguição. Mas também a dizer que ele escreve a 12 tribos dispersas pelas nações, ele está se dirigindo a todo cristão, espalhado pela terra, que vivia debaixo de pressão, em contexto hostil, enquanto não encontrava o seu verdadeiro lar. Portanto, a carta de Tiago, a qual está diante de nós, ela não nasce a partir de um contexto confortável, ela não nasce a partir de um lugar onde todos estão muito bem, ela não nasce de um lugar onde ele pode escrever e entregar a alguém que ele vai ler sem problema da perseguição. A carta de Tiago nasce na dispersão. Ela é uma carta escrita para crentes que viviam debaixo de tensão. Ela é uma carta escrita para pessoas que precisam aprender a viver com sabedoria neste mundo, em um mundo que não coopera com a sua fé. Em um mundo onde eles não terão facilidades, em um mundo em que não os ajudarão a ser crente. É para esse tipo de gente que Tiago escreve essa carta. Em outras palavras, essa carta foi escrita para mim e para você, que não encontramos aqui ainda, neste mundo, e nem vamos encontrar neste mundo presente o nosso lugar. Para todo forasteiro, para todo peregrino, para todo aquele que precisa de sabedoria para enfrentar tudo aquilo que a vida nos impõe a passar. E aí no versículo 2, após a sua saudação inicial, ele já começa a discorrer sobre o que ele realmente quer tratar. Ele começa assim: meus irmãos. Isso aqui não é simplesmente uma expressão afetuosa, meus irmãos. Você pode achar assim, não, Tiago é irmão de Jesus, também é meu irmão, e ele está tratando a gente aqui de uma maneira carinhosa. Nada disso. É uma expressão afetuosa, mas não é somente isso. A expressão meus irmãos aqui, ela é estrutural em toda a carta. Você vai perceber nos próximos domingos que todas as vezes que a expressão meus irmãos, meus amados, todas as vezes que ele usar essa expressão afetuosa, ele está estabelecendo um vínculo para depois vir uma exortação. Então vamos deixar um negócio combinado entre nós aqui. Quando nós lermos em Tiago a expressão meus irmãos, pode ficar de antemão de sobreaviso que lá vem bronca, lá vem correção, lá vem exortação. Tiago, ele está, através da expressão meus irmãos, ele está estabelecendo uma conexão antes da exortação. Antes de confrontar o leitor, ele prepara a sua alma. Antes de corrigi-lo, ele consola o aflito. Porque Tiago, ele não quer simplesmente dizer o que precisa ser dito. Ele sabe dizer o que precisa ser dito. Porque uma coisa é falar aquilo que precisa ser falado, uma verdade nua e crua. Outra coisa é saber falar aquilo que precisa ser falado. Isso é amor. E nós precisamos, Tiago vai unir isso de maneira excelente, que é a verdade sendo dita, mas de maneira amorosa. É um amor que ama tanto que não permite você continuar do jeito que está. Ele ama tanto a ponto de não ficar calado. Então ele precisa dizer o que você precisa ouvir. Mas ele não diz de qualquer maneira. Ele sabe como falar. Ele sabe preparar o caminho. Ele sabe chegar para depois exortar. E aí, ele vai dizer depois da entrada dele, meus irmãos, segura que lá vem. Ele vai dizer assim, ó, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se a primeira expressão da frase é meus irmãos, no sentido carinhoso, afetuoso, chamando para perto, a segunda expressão da frase é uma ré total, né? Uma conversão de 180 graus. Ele muda o tom da conversa de maneira radical. Por que radical? Porque ele aqui começa a ser confrontador. Tiago vai dizer aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas precisamos. Tiago vai, através da expressão meus irmãos, depois nos dizer aquilo que nós não queremos ouvir. E ele vai dizer, considerem. Considerem o quê? A palavra considerem aqui, ela tem sentido de avaliar,
de entender, analisar. Considerar é não agir emocionalmente. Considerar é não ser controlado pelos sentimentos. Considerar é raciocinar sobre o fato que está acontecendo. Ele vai dizer: considerem motivo de grande alegria. Ou seja, depois de parar, de calcular, de analisar o que está acontecendo, passem a enxergar esse fato como motivo de grande alegria. O que está acontecendo precisa ser observado por um ponto de vista diferente. A natureza humana tende a olhar aos fatos e ver o lado negativo. Vocês, porém, meus irmãos, vão considerar, vão analisar, vão depois de entender, começar a enxergar o fato pelo lado positivo. Considerem motivo de grande alegria. O quê? O que deve ser olhado como motivo de grande alegria? Ele vai dizer para nós: o fato de passarem por diversas provações. Não, aí não dá, né? Porque ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Você fala: vai vir uma coisa muito boa aí, né? Vai vir um pix para minha conta, vai vir uma bênção, um milagre, alguma coisa vai acontecer. Aí ele novamente confronta o fato de passarem por diversas provações. E olha que beleza, provação aqui não está no singular, diversas provações. Não é só uma forma de nós sermos provados, são muitas formas. Tiago não está dizendo que a nossa vida não será no meio de tribulações, ou não haverá confrontos, não haverá dificuldades. Ele está dizendo que haverá muitas dificuldades. Tiago, ao dizer diversas provações que nós enfrentaremos, ele está dizendo que a provação vem de todos os lados. O crente precisa estar preparado para ser provado pelo lado de dentro e também pelo lado de fora. As provações das nossas vidas, meus irmãos, elas vêm de todas as maneiras possíveis. É a perda que nós não estávamos esperando, é os atrasos que nós não estávamos contando, são as injustiças que acontecem conosco sem nós estarmos calculando. Sofremos humilhações, sofremos escassez, sofremos todos os tipos de sofrimento em que a nossa alma é apertada de todos os lados. Mas que loucura! Tiago está dizendo para nós, ao passarmos por essas provações, considerar isso um motivo de grande alegria. Quem em sã consciência sentiria alegria por estar sendo pressionado, por estar sendo provado, por estar sendo atribulado? Mas calma que Tiago não é ingênuo. Tiago não está tentando te anestesiar para suportar qualquer tipo de dor. Tiago não está dizendo para você fingir que a dor... Não, mentaliza que não existe dor. Dor é... Como é que fala aí? Emocional, né? É psicológico. Dor é psicológico. Se você mentalizar, se você atrair com a força da sua mente, você não vai sentir dor. Não é isso, isso é papo de coach, não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que nas mãos de Deus, todos os tipos de provação que nós passarmos torna-se oficina para nos melhorar. Tiago não está dizendo que a dor não existe, a dor é real. Tiago não está dizendo que o sofrimento é psicológico, o sofrimento existe. Tiago não está dizendo que nós devemos menosprezar as dificuldades que nós vamos romper, nada disso. Tiago está dizendo que as provações vão acontecer, os sofrimentos vão chegar, as dores nós vamos passar, mas que tudo isso, sobre o olhar de vista correto, nós enxergaremos o lado positivo, que toda provação, toda dor e todo sofrimento não é nada mais, nada menos do que a oficina de Deus, forjando em nós um caráter melhor. Tiago não está dizendo para nós termos prazer na dor, isso é masoquismo. Tiago não está dizendo para nós olharmos para a dor humana e ver que ela é linda, bonita, nada disso. O que Tiago está fazendo aqui é nos convidando a considerar, a enxergar a dor a partir do propósito de Deus. Considerem, meus irmãos, o que Deus quer fazer por meio dessa provação. E se você conseguir enxergar, se você conseguir ver, depois de considerar o propósito da provação, então vocês terão motivo de grande alegria por passarem por diversas provações. Alguém no meio da prova pode se perguntar e dizer: por que eu? Conhece crente assim? Entrou numa dificuldade de perguntar: por que Deus me escolheu? Por que eu sou tão justo? Eu não faço nada de errado, eu não merecia passar por isso. Mas Tiago está nos exortando a, no meio da prova, olhar e perguntar diferente.
Não perguntar, por que, Senhor, eu estou passando isso? Mas fazer a pergunta certa, por que, Senhor? Ou o que, Senhor, o Senhor quer formar em mim através disso? Considerar a aprovação um motivo de grande alegria só é possível se nós enxergarmos com outros olhos o motivo da aprovação. Para além do humano, os humanos olham para a prova e veem só coisa ruim, mas nós olhamos para a prova e não sentimos dor? Nada disso, sentimos. Mas nós devemos considerar que aquela dor está produzindo em nós algo que nós não seríamos se não passássemos por ela. No versículo 3, Tiago vai dar a justificativa do porquê nós devemos considerar as diversas provações como motivo de grande alegria. Ele vai dizer assim, pois vocês sabem, essa expressão aqui, pois vocês sabem, é como quem diz, eu não estou dizendo a vocês nenhuma novidade, vocês já deveriam ter aprendido isso, vocês já deveriam reconhecer esse padrão na vida cristã de vocês, não é a primeira vez que vocês estão passando pelo fogo, não é a primeira provação, nem será a última, vocês sabem disso, ou pelo menos deveriam saber. Vocês não conseguiram aprender até hoje, será que vocês não conseguem enxergar que é através da pressão que Deus está formando o seu povo? Vocês deveriam saber que a provação na vida dos crentes não é um acidente sem sentido, mas é o propósito de Deus em formar a imagem de Cristo em nós. Pois vocês sabem, sabe o quê? Vocês sabem que a provação tem propósito, ou pelo menos deveria saber. Vocês deveriam olhar para isso e não dizer, eu estou na... Vocês querem reconhecer um crente imaturo? Vocês sabem identificar um crente bebê na fé? É só você chegar perto dele e observar a reclamação que ele tem o tempo todo. Você chega perto do irmão e diz assim, e aí irmão, tudo bem? Sabe aquela pergunta que você pergunta para não ter resposta? Aí ele responde, não está nada bem não, pastor. Pastor, eu estou na prova. Pastor, eu não aguento mais. Se Deus me fizer passar por mais um deserto, eu vou embora. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Isso é crente menino. Rapidinho eu consigo perceber que essa pessoa começou na caminhada agora. Não, esse aí converteu semana passada. Esse aí não entendeu ainda o que é a fé cristã. Porque a reação que ele tem diante da aprovação mostra para nós que ele ainda não aprendeu a lição. Tem crente, meus irmãos, que sofre a vida toda e não aprende, e vai sofrer a vida toda sem aprender. Nós precisamos entender que o fato de saber sofrer é aquilo que nos torna de mais maduro. Porque se nós não entendemos que esse é o padrão de Deus em formar o seu povo, nós vamos ficar batendo a cabeça o tempo todo. E eu sempre brinco com a Sara dizendo assim, olha, eu gosto de sofrer pouco. Mas quem não gosta de sofrer pouco, pastor? Então aprende logo a lição no meio da prova para você sair fora dela rápido. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, o que você quer formar em mim? Me mostra que eu estou doido para sair desse deserto. Então Deus vai lá para a mesquita. Eu falei, eu vou. Não quero sofrer, sem chance de sofrer. Não, Senhor, mas aqui Ipatinga é muito melhor, aqui é a cidade um pouco maior, eu tenho salário um pouco melhor. Vai para a mesquita. Sim, eu não vou esperar a empresa quebrar para mim ir para a mesquita. Eu não vou esperar Deus fechar alguma porta para mim vir para a mesquita. Eu não vou esperar acontecer alguma coisa. Eu sei ouvir a voz de Deus e obedecer. A diferença entre um crente imaturo e um cristão que entendeu o que Deus quer é como nós lidamos com as provações. Não é a falta de provação. Não é que o crente, o que está lá quase perto de Jesus, o semideus, não, agora eu atingi um nível espiritual que eu nem sofro mais, nada disso. Nós sofremos. Mas a diferença está na maneira como nós lidamos com o sofrimento. Não é que eu sofro menos que você, ou você sofre mais do que eu. Todos nós sofremos dentro da proporção de cada um. A diferença é como nós reagimos diante desse sofrimento. E aí, eu não estou querendo dizer aqui que o crente maduro é o crente insensível, nada disso. Eu estou dizendo que o crente maduro sofre, mas ele não trata o sofrimento teologicamente errado. Ele sabe como Deus trabalha, ele sabe que a prova não é castigo por algum pecado escondido, pode ser, mas nem toda. Ele sabe que a vida cristã não é
sem presença de tempestades, ele sabe que a tribulação faz parte do currículo de Deus. Nós queremos uma vida sem prova. Deus quer nos provar o tempo todo. Nós queremos orar para a prova acabar. Deus está esperando uma acabar para nos colocar dentro de outra. E nós precisamos aprender a lidar. E aí a gente deve perguntar assim: para que tanta prova? Para que tanta tribulação? Por que Deus quer tanto nos provar nesse mundo? Ele continua mostrando para nós o motivo da provação. Continuação do versículo 3, ele diz assim, ó: pois vocês sabem, sabe o que, Tiago? Que a prova da sua fé produz perseverança. Aqui é o centro da provação. Aqui Tiago revela para nós o motivo de nós estarmos passando pelo que nós passamos. Tiago está dizendo assim: olha, essa prova que Deus te manda não é para te matar. Essa prova que Deus te coloca não é para te quebrar. Não é porque Deus gosta de te fazer sofrer. A prova aqui é um teste para a sua fé. A prova aqui, ela vem para expor a nossa fé. Ela vem para revelar que tipo de fé nós temos. A provação é para saber se você é um daqueles que desistem no meio do caminho ou se você é daqueles que perseveram até o final. Nós precisamos entender uma coisa, que quanto mais provação nós passamos, mais casca grossa nós nos tornamos. Todas as vezes que nós pensamos em parar diante de uma dificuldade, isso revela o quão imaturo nós somos. Qualquer luta nós queremos deixar Jesus. Aconteceu uma coisa ruim comigo, eu vou deixar de ser crente. Não saiu do jeito que eu queria, eu estou fora. É assim que Deus separa aqueles que são só emocionados daqueles que foram verdadeiramente regenerados. Mais uma vez eu repito, passar por várias provações aqui não pode tornar você alguém embrutecido, um coração endurecido. Não é esse o propósito da aprovação. A provação, ela tem o propósito de provar a sua fé para te produzir perseverança, ou seja, te ensinar a permanecer. O fato de você passar por diversas provações não torna você alguém mais insensível, coração endurecido, que não chora por coisa nenhuma. Não é isso que a provação vem nos causar. A provação vem nos causar uma força de tal maneira em que nós não venhamos a ser abalados por qualquer vento de provação. Que nós não venhamos pedir ou pensar para desistir por qualquer tipo de tribulação, porque nós já passamos pelo fogo outras vezes e entendemos o efeito que ele causou em nós. Só aqueles que já passaram pelo fogo tantas outras vezes entenderam que o fogo não vem para nos matar, mas vem para nos fortalecer. Então, meus irmãos, isso aqui é para nós não nos assustarmos com as provas que nós vivemos até aqui. Não foi o fim, vai ter mais prova daqui em diante. Talvez mais pesadas, porque à medida que nós vamos avançando as fases, para Deus continuar produzindo em nós, Ele precisa apertar o parafuso. Mas nós, a partir do momento que vamos criando essa casca, que vamos ganhando maturidade, que vamos passando por provas e sendo aprovados, isso vai produzindo em nós um sentimento de que aquela última prova não me matou, nenhuma me mata mais. Se eu já vi Deus me tirar de todo tipo de tribulação, nenhuma vai fazer eu perder a fé mais. Esse é o real objetivo da tribulação. É para isso que Deus nos coloca à prova e prova a nossa fé, para nós mostrarmos para Ele que tipo de crente nós somos, ou se nós estamos só querendo aquilo que Ele pode proporcionar para nós. Tiago está dizendo: meus irmãos, a provação que vem até vocês produz perseverança. E perseverança aqui em Tiago é resistência santa, é estar firme e não ser abalado por coisa nenhuma, é permanecer independente do vento que sopre, é a capacidade de não largar a fé, mesmo quando todas as portas do mundo se fecham. E como nós precisamos aprender isso, meus irmãos? Como os crentes de hoje precisam aprender com Tiago, ou o que Tiago está nos ensinando? Porque quando Tiago está dizendo que a prova produz perseverança, ele está nos dizendo que sem perseverança, ninguém atravessa aqueles desertos mais longos da vida.
Sem perseverança, ninguém vence aquelas lutas que não se resolvem simplesmente com a oração. Sem perseverança, nós nos desesperamos quando a alegria não vem pela manhã seguinte. Sem perseverança, a gente não consegue conviver com os espinhos que Deus faz questão de não tirar. Sem perseverança, nós não vamos entender que há dores que irão nos acompanhar pela vida inteira. E tem crente que ora para Deus retirar o espinho, ele não tira. Paulo orou só 3 vezes, depois de 3 vezes ele entendeu, falou, não vou orar mais. Tem gente que ora, baseado no Salmo, né? O choro só pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, e essa manhã na vida dele não chega nunca. As noites de choro podem durar a vida toda, os desertos podem durar a vida toda, e se você não aprender a ter perseverança, você não vai entender o motivo de estar passando por esse deserto. Não, pastor, eu quero orar para me sair desse deserto. Você não sabe o que Ele está fazendo em você. Não, pastor, eu vou orar para Deus retirar essa prova. Não ora. Porque a perseverança é o que vai fazer você permanecer quando a prova não passar. Não, mas já tem 5 anos que eu estou com isso, já tem 10 anos, 20 anos carregando a cruz, vai carregar a vida toda. A gente gosta de falar que Israel passou por 40 anos no deserto. Ah não, pastor, 40 anos então é o limite máximo. Quem disse? Israel ficou 400 no Egito. Tem gente que vai morrer e não vai sair desse deserto. Tem gente que vai passar a vida toda no deserto e não vai entender. Tem gente que vai ter que enfrentar espinhos, lidar com cruzes, lidar com dores, com enfermidades, com problemas a vida toda, porque Deus quis assim. E Tiago não está vendendo uma fé enganosa, Tiago não está vendendo uma anestesia para o mundo, Tiago não está vendendo ópio como se fosse uma maneira de nós levarmos a vida de maneira leviana, nada disso. O que Tiago está dizendo para nós é que a vida tem as suas dificuldades, mas que essas dificuldades têm propósito. Não é porque nós não conseguimos suportar a dureza da vida que abraçamos um escape como a fé, nada disso. É porque se não olharmos para a dureza com a perspectiva de que aquilo está produzindo algo diferente em nós, nós não entendemos o propósito de Deus para cada um de nós. Por que, pastor, que eu já orei tanto e essa bendita prova não desapareceu? Por que, pastor, que eu já fiz tanto propósito, já fiz jejum, já subi desse monte e ainda não saí do deserto? Por que, pastor, que minha filha, meu filho, meu marido tem essa determinada dificuldade? É porque Deus, na sua infinita sabedoria, achou por melhor você passar por toda a vida com essa prova. E a prova aqui é a maneira como Ele não te perde. A prova aqui é a maneira como Ele te mantém de joelhos. A prova aqui é a maneira como Ele te mantém no centro da vontade dEle, do jeito que Ele quer. A perseverança é necessária, meus irmãos, porque é ela quem nos faz continuar quando o nosso entusiasmo já se foi. A perseverança é aquela responsável por nós sermos fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. Quando nós precisamos continuar andando, mesmo com o nosso coração cansado, nós não somos autorizados a parar. Mas só não para quem é perseverante, só não para quem não desiste de perseverar. E aí ele vai dizer no versículo 4, que é mais interessante ainda, porque ele vai dizer assim, ó, a perseverança deve ter ação completa. O que significa isso, pastor? Significa que Tiago está subindo o nível. Não estava só difícil olhar para a provação e ver a alegria nela porque ela produz perseverança. Agora tem que olhar para a provação e aguentar a perseverança, completar a sua obra. Porque aqui, meus irmãos, Tiago está dizendo que nós não devemos interromper a provação antes da hora. É como se nós fôssemos o vaso de barro a qual Deus leva a provação do fogo, e se Ele tirar antes da hora, o vaso não fica pronto, está cru, está mole, não completou a obra. A perseverança deve ter ação completa, e é aqui que você torce o nariz, e eu também torço.
Porque essa palavra é muito difícil de nós aceitarmos. Por que é difícil, pastor? Porque nós queremos alívio antes do acabamento. Nós queremos sair do forno sem antes estarmos prontos. Nós queremos as respostas que nós precisamos ou achamos que precisamos antes da formação completa. Então Tiago está dizendo: deixe a perseverança trabalhar. Você não saiu dessa prova ainda porque você não aprendeu tudo que ela veio produzir. Para de querer cura sem processo, para de querer livramento sem tratamento, para de ficar orando para Deus te livrar da prova, porque Ele não vai te livrar de coisas que Ele te colocou para te fazer mais parecido com Cristo. Tem prova que Deus não vai nos tirar, tem tribulações que você pode orar, Deus não vai te arrancar, tem sofrimento que Deus não vai te privar, porque eles estão te colocando cada vez mais parecidos com Cristo. E aí, meus irmãos, eu tenho tantos sofrimentos que eu gostaria de sair dele hoje, mas Tiago diz para nós: considere. Considere, porque esse sofrimento pode ser exatamente o instrumento pelo qual Deus está te preparando. Considere, porque Deus não tem nenhum compromisso com o nosso conforto, mas Deus tem compromisso com a sua obra completa em cada um de nós. Considere. Porque interromper a perseverança é desperdiçar os ensinamentos que a provação está produzindo em nós. Interromper a perseverança é fugir da oficina de Deus antes da obra ficar pronta. Interromper a perseverança é não aceitar que Deus sabe melhor o que é melhor para nós do que nós achamos que sabemos. E o tempo todo: Senhor, me tira dessa prova, Senhor, me livra desse sofrimento, Senhor, porque está doendo tanto. Deus não vai te livrar do sofrimento se esse sofrimento é o instrumento que Ele está usando para te deixar mais próximo de Cristo. E se for preciso para te manter crente, Ele vai te manter na prova a vida toda. Se for preciso para te manter na presença dEle, Ele vai mandar tribulação atrás de tribulação. Se essa dor é a âncora que não deixa você se desviar, se prepare, porque você vai senti-la a vida toda. Deus te quer aqui sofrendo, mas Ele não te perde. Deus te tem aqui sentindo dor, mas Ele não te perde. Deus te tem prova atrás de prova, mas Ele não aceita te perder. Ele não perde, por isso Ele não tira. Nós não podemos, meus irmãos, desejar sair da prova sem antes aprendermos tudo que ela veio nos ensinar. Então Tiago vai terminar o versículo dizendo: a perseverança deve ter ação completa. Por quê? A fim, a propósito, com o objetivo final de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui está o porquê de nós passarmos por tudo que nós passamos. Aqui está o porquê de nós sofrermos tudo que nós sofremos. É nas provações que Deus não está nos ensinando simplesmente a aguentar, mas nas provações Deus está nos tornando mais maduros, mais íntegros, inteiros e prontos. Perceba que Tiago ele vai montar uma escada de graduação aqui. Primeiro tem as provações, depois a prova da fé, depois a perseverança, ação completa, maturidade, inteireza e falta de nada. Consegue observar isso no texto? Há uma escada pela qual nós estamos caminhando. A caminhada cristã, ela não é uma volta. Eu saí de uma prova, entrei em outra. Saí de uma prova, entrei em outra. Não, nós não estamos rodando em círculo num deserto. Nós estamos numa caminhada subindo. Nós passamos por provações, nossa fé é aprovada. Nós obtivemos perseverança através da ação completa. A perseverança produz em nós maturidade, inteireza e falta de nada. O que Deus está produzindo em nós é uma subida, é uma graduação. Ele está nos formando. E aqui, quando a Bíblia diz quando Tiago diz que Deus quer nos tornar maduros e íntegros, a palavra maduro aqui fala de crescimento completo. Algo que chegou no seu fim pretendido. Agora ele está pronto, está no tempo certo da colheita.
Antes ele estava verde, se passar apodrece, mas nesse momento, depois da perseverança, depois da provação, ele está maduro, chegou no seu estágio final. Mas ele diz uma outra palavra, maduro e íntegro. Íntegro aqui fala de inteireza, alguém que é inteiro. Inteiro é não fragmentado, não rachado. Inteiro é aquele que não sente falta de coisa alguma. Sentir falta de coisa alguma aqui não é autonomia, não é independência. Não, agora eu sou autônomo, eu sou independente, eu não preciso mais de nada, porque Deus me fez sem falta de nada, não é isso. Sem falta de coisa alguma aqui é não se desesperar e ficar correndo atrás de coisas passageiras, porque você sabe que tudo aquilo que você precisa, Deus já está produzindo em você. Não sentir falta de nada aqui, ele evoca a imagem do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que eu não terei falta de nada, é que as coisas a qual eu preciso para me completar não faltarão. Alguns vão entender aqui que não tem aquele i, então o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso para me completar é o Senhor, não as coisas. Quando Deus está dizendo aqui através de Tiago que a provação produz em nós maturidade e integridade, a ponto de nós não sentirmos falta alguma, é que a provação vai nos levar a entender que nós não temos falta de nada, porque Deus está presente em tudo. A provação pode tirar a sua conta bancária gorda, igual você tem lá. A provação pode tirar o emprego da carteira assinada que você tanto se segura. A provação pode tirar sua casa, sua família, seus filhos. Jó perdeu tudo. Mas ele entendeu, através da provação, que sem a provação ele não entenderia. De que no final ele vai dizer: agora eu conheço, os meus olhos te veem aquilo que eu só ouvi falar. A provação, meus irmãos, tem como objetivo final nos fazer entender que dinheiro é bom, mas se ele não existir, não faz diferença para nós. Ter família é muito legal, mas se por algum motivo nós perdermos ela, nós temos Deus o tempo todo ao nosso lado. Ter emprego, carreira, profissão, tudo isso é muito bacana e importante, mas se porventura não vier a ter, nós temos tudo que nós precisamos, que é Deus, o nosso Senhor. Não ter falta de coisa alguma, não é que não me falta o carro que eu quero, não me falta a casa que eu sonho, não me falta os filhos, o casamento que eu estou esperando, não é isso. É entender que se vier ou não vier o casamento, que se vier ou não vier o filho, que se vier ou não vier o salário sonhado, eu não tenho falta de nada, porque eu tenho Deus, e quem tem Deus tem tudo. Esse é o propósito de cada dor, cada sofrimento e cada provação que nós sentimos. Porque Deus não quer nos fazer simplesmente um sobrevivente. Passei por todas as provas, agora eu estou caindo ao pedaço. Não é isso que Deus quer. Deus quer nos fazer passar pela prova para nós sairmos mais inteiros, mais íntegros, mais maduros. Porque após descobrir o motivo de passarmos pelo que nós passamos, nós devemos lembrar que essa dor tem algum propósito. E aqui, deixa eu deixar claro, não é a dor e o sofrimento que produz maturidade. Tem gente que sofre e não é maduro. Não é o sofrimento que torna maduro, é a perseverança no sofrimento que torna você mais maduro. Porque você pode sofrer a vida toda, levar uma vida miserável e o tempo todo estar murmurando e reclamando pela vida que você leva porque é um crente menino. Tem crente de 50 anos de batista, que ainda é crente menino. Por quê, pastor? Você tem idade para ser meu neto? Tenho mesmo, mas se não aprendeu a sofrer, é menino. Não é a dor, não é o sofrimento que torna maduro. É a perseverança na dor, é a perseverança no sofrimento, é permanecer fiel e diante de tudo aquilo que nós estamos sendo provados. É isso que produz a maturidade, porque senão, todo mundo que sofresse estava parecido com Cristo. E não é essa a verdade que nós vemos. Tem gente que sofre a vida toda e não aprende e não vai parar de sofrer. Então, nós precisamos entender
que a dor não amadurece. O que amadurece é a perseverança completa dentro dela. Porque a dor e o sofrimento, ou perseverar naquilo, está nos tornando mais parecido com Cristo. E meus irmãos, se Deus precisar nos colocar de prova atrás de prova, para nos fazer mais parecidos com Cristo, Ele não vai nos aliviar. Mas que em passar de prova em prova por essas dificuldades, que Deus nos dê força para perseverar. Porque mais importante do que Deus remover a luta, é Ele não deixar você sair da luta até que o propósito dessa luta seja completo. Nós precisamos aprender isso. Porque nessa noite nós precisamos sair daqui com uma oração no coração: Senhor, eu sei que o Senhor pode retirar esse espinho de mim, eu sei que o Senhor pode aliviar essa prova de mim, eu sei que o Senhor pode me fazer chegar do outro lado sem tribulação, mas Senhor, o Senhor é poderoso para isso, mas só faça se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não me deixe sair da prova sem antes o propósito ter sido completo em mim. Não me deixe pular essa luta e perder aquilo que o Senhor queria produzir em mim. Não me deixe de fora das tribulações, porque ela está produzindo um caráter aprovado em mim. E aí, meus irmãos, Deus não está só tirando e colocando os seus filhos na prova, Ele está, através da prova, formando a maturidade dos seus filhos. E os filhos que Deus prova, Ele prova, ou Ele forma na escola das provações. Você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer ser mais santo, mais puro e mais íntegro? Pare de orar para Deus te tirar do meio da prova. Pare de orar para Deus te livrar do meio da tribulação. Pare de orar para essa dor passar mais depressa, mas comece a pedir força para suportar no meio da dor. Comece a pedir fé para não balançar no meio da provação. Comece a pedir perseverança para que você permaneça com os pés firmes em Cristo. Sopre o vento que soprar, você não sai do lugar. É assim que Deus nos purifica, é assim que Deus nos santifica, é assim que Deus trabalha com seus filhos. O fogo não vem para nos matar, mas vem para remover as impurezas, mas vem para nos prontificar, mas vem para nos separar daqueles que passaram do ponto, ou daqueles que foram retirados antes de estarem prontos. Por isso que a mensagem dessa noite é sabedoria para enfrentar as provações. Não é sabedoria para se livrar das provações. Não é uma oração mágica para você não passar pelas provações. Não é 7 passos para você evitar a tribulação. Nada disso. É sabedoria para enfrentar as provações. Porque através das provações, nós temos perseverança. E através da perseverança completa, Deus está nos tornando mais maduros, mais íntegros e completos. Agora dá para considerar a provação motivo de grande alegria. Agora dá para olhar o sofrimento e conseguir olhar por outro ponto de vista. Agora dá para entender a motivação que nós passamos pela prova, dando glória a Deus, como diz o Lázaro. Porque nós estamos cientes do que aquilo que eu estou passando está produzindo em mim. Eu só sou o que sou por causa das provas que passei. Se retira as provas, você não existiria como é. Então, se as provas é o instrumento de formar em nós a imagem do homem perfeito, que é Cristo, Deus não nos isentará da prova. A minha oração nessa noite é para que Deus não te tire da prova antes da hora. É para que Deus não te alivie da prova quando for necessário. É para que Deus não evite você passar pelas dificuldades que vão transformar você mais perto da imagem de Cristo. Porque esse é o objetivo final de todas as coisas. Enquanto nós ainda não alcançamos, caminhamos a imagem, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Se Deus quer produzir a imagem de Cristo em nós, Ele produz isso através do fogo das provações. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Eu queria que as meninas cantassem aquele hino de novo, aquele "Se eu passar pelo fogo, não teme". Quem? Então não vai dar para cantar não. Deixa para outra oportunidade. Mas vamos orar, pedindo para que Deus não nos deixe queimar no fogo.
não vamos queimar mesmo. Porque Deus não perde o barro, Deus não deixa a gente passar do ponto, ficar torrado, Deus não nos desperdiça o sofrimento. Também não vai nos tirar antes da hora. Você pode orar, pode fazer campanha, pode espernear. Senhor, eu vou embora dessa igreja. Pode ir, Ele te pega onde você estiver. Não é pela pirraça que Deus nos tira da prova. Não é pela nossa insistência que Deus nos... Não é pela sua fé que é grande. Eu sei, meu irmão, que sua fé é grande. Não. Se for para te deixar mais perto de Cristo, Ele vai te colocar na prova.